As 10 maiores tragédias naturais da história. Seja bem-vindo ao canal da IES, Igreja do Espírito Santo em Caldas Novas, Goiás. Já segue nosso canal? Dê o seu like, aperte o sininho, comente de qual cidade está falando e compartilhe. Que Deus abençoe você. As tragédias naturais têm sido uma constante ao longo da história humana, com eventos catastróficos que afetaram milhões de vidas e causaram danos irreparáveis. Abaixo estão detalhadas as 10 maiores tragédias naturais, seus impactos econômicos, sociais, políticos, financeiros e naturais, abrangendo uma variedade de desastres como terremotos, tsunamis, furacões, secas e erupções vulcânicas. Impacto. Considerado o terremoto mais mortal da história, com uma magnitude de cerca de H0, atingiu a província de Shanxi, causando a morte de aproximadamente 830.000 pessoas. Efeitos econômicos: destruição de vilarejos inteiros e danos massivos à agricultura, que era a base da economia local. A reconstrução foi lenta, afetando o crescimento econômico por décadas. Impactos sociais: milhões de pessoas perderam suas casas e meios de subsistência. Muitos sobreviventes sofreram com doenças e desnutrição. Consequências políticas: o evento enfraqueceu a dinastia Ming, que já estava em declínio. A incapacidade de fornecer auxílio eficaz contribuiu para um aumento na insatisfação popular. Efeitos naturais: o terremoto também causou grandes deslizamentos de terra e mudanças na paisagem, destruindo ecossistemas locais. Impacto: um dos tsunamis mais devastadores da história, gerado por um terremoto de magnitude 9.193 na costa de Sumatra, Indonésia. Aproximadamente 230.000 a 280.000 pessoas morreram em 14 países. Impactos econômicos: danos significativos à infraestrutura costeira, com países como a Indonésia, Tailândia e Sri Lanka sofrendo enormes perdas em turismo, agricultura e comércio. O custo total de reconstrução foi estimado em bilhões de dólares. Impactos sociais: a tragédia deixou milhões de pessoas sem casa e muitas comunidades costeiras ficaram completamente devastadas. A resposta humanitária foi coordenada internacionalmente. Consequências políticas: a crise humanitária levou a uma maior cooperação internacional, mas também gerou tensões em alguns países, onde a ajuda não chegou de forma eficiente. Efeitos naturais: o impacto do tsunami alterou ecossistemas marinhos e costeiros e teve efeitos duradouros na biodiversidade da região. Impacto: um dos furacões mais poderosos a atingir os Estados Unidos, especialmente devastando a cidade de Nova Orleans. Causou a morte de mais de 1.800 pessoas. Impactos econômicos: a destruição de infraestrutura e propriedades resultou em danos estimados em US$125 bilhões. A indústria do petróleo também foi severamente afetada, interrompendo a produção no Golfo do México. Impactos sociais: o furacão exacerbou as desigualdades sociais com comunidades de baixa renda, especialmente afro-americanos, sendo mais vulneráveis a impactos. Milhares foram deslocados de suas casas, com muitos nunca retornando. Consequências políticas: a resposta do governo federal, particularmente a administração Bush, foi criticada por sua lentidão e ineficácia, o que afetou a confiança pública na capacidade de gestão de crises. Efeitos naturais: a força do furacão destruiu ecossistemas costeiros, como pântanos e áreas de manguezais, além de causar erosão e danos permanentes ao meio ambiente local. Impacto: com uma magnitude de 7.0, este terremoto matou mais de 230.000 pessoas e deixou 5 milhão de pessoas desabrigadas. Impactos econômicos: o Haiti, um dos países mais pobres do mundo, sofreu uma devastação econômica imensa. A reconstrução custou bilhões de dólares, mas o país teve dificuldades em lidar com a crise financeira. Impactos sociais: a tragédia causou um grande impacto psicológico, com muitas pessoas vivendo em abrigos temporários por anos. O sistema de saúde foi sobrecarregado e as condições de vida pioraram ainda mais. Consequências políticas:
A resposta do governo haitiano foi fortemente criticada, e a ajuda internacional se mostrou crucial, embora tenha sido mal coordenada em muitos casos. Efeitos naturais. O terremoto provocou danos significativos às infraestruturas naturais, incluindo alterações no curso de rios e a destruição de habitats. Impacto. O ciclone mais mortal registrado, com ventos de até 115 km/h, atingiu a região do Golfo de Bengala e causou a morte de cerca de 300.000 pessoas. Impactos econômicos. O ciclone destruiu plantações e a infraestrutura costeira, causando enormes prejuízos à economia agrícola de Bangladesh, que depende fortemente do setor. Impactos sociais. Muitas pessoas perderam suas casas e a tragédia gerou um grande fluxo de refugiados em busca de abrigo. A falta de uma resposta eficaz afetou as comunidades mais vulneráveis. Consequências políticas. A resposta lenta e ineficaz do governo de Paquistão, na época Bangladesh fazia parte de Paquistão, ajudou a incitar movimentos de independência em Bangladesh, que resultaram na Guerra de Independência em 1971. Efeitos naturais. O ciclone causou sérios danos a ecossistemas costeiros, incluindo a destruição de manguezais e áreas de pântano. Impacto. Esta erupção vulcânica teve uma magnitude explosiva de 7 e é considerada uma das maiores da história. A erupção matou cerca de 71.000 pessoas diretamente, mas o efeito global da erupção causou milhões de mortes indiretas devido à fome e doenças. Impactos econômicos. A erupção e seus efeitos climáticos, o ano sem verão de 1816, devastaram as colheitas, especialmente na Europa e América do Norte, resultando em sérias crises alimentares e econômicas. Impactos sociais. A fome e a escassez de alimentos geraram uma grande instabilidade social, com numerosos distúrbios e migrações forçadas. Consequências políticas. A crise alimentícia contribuiu para a instabilidade política em várias regiões, afetando governos e alimentando movimentos revolucionários. Efeitos naturais. A erupção alterou o clima global, reduzindo as temperaturas médias e criando padrões climáticos anormais durante anos. As 10 maiores tragédias naturais da história.